Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Você Pode. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial e que merece mais espaço: a paternidade atípica. Ser pai é uma jornada cheia de aprendizados, mas quando se tem um filho atípico, essa caminhada vem com desafios e também muitas descobertas que transformam a vida da família. Como encontrar apoio? Como equilibrar as emoções e ser um pilar de segurança para o filho? Como ressignificar a paternidade e se conectar de verdade com a criança? Para falar sobre tudo isso, recebo o Leandro Silvestre, pai do Beni, que tem artrogripose. Ele vai compartilhar com a gente sua experiência, os desafios e as alegrias dessa caminhada, e como a vivência da paternidade atípica pode ser um caminho de amor, resiliência e pertencimento. E antes de começarmos, quero te pedir um favor: curta e compartilhe esse episódio. Você Pode é um projeto que nasceu do nosso desejo de criar um espaço de acolhimento e informação. E sua ajuda é essencial para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Leandro, obrigado por vir. Antes de mais nada, quero agradecer o tempo que você teve para vir até aqui. A gente tem muitas coisas em comum. Duas crianças iluminadas, lindas que fazem a gente crescer todos os dias. Leandro, me conta um pouquinho, lá atrás, antes que o Beni nasceu, no momento que vocês... Como é que foi receber a notícia do diagnóstico do Beni? Primeiro, eu que agradeço por estar aqui. É muito importante. É difícil ter um espaço para falar sobre isso. É difícil também, mas ao mesmo tempo é gratificante falar sobre esse tema. É uma confusão louca, Jorge. Eu acho até, tenho certeza, né, que você passou por isso. Eu já tenho, né, um filho que nós tivemos antes do Beni, 10 anos mais velho. Então, quando minha esposa engravidou do Beni, nós já tínhamos um filho de 10 anos de idade. É sempre bom ter um filho, sempre bom quando a esposa engravida. O Beni foi uma surpresa para nós, quando ela engravidou. Nós não esperávamos a gravidez, né? Então tudo foi uma surpresa atrás da outra. E quando veio o diagnóstico dele, foi tudo difícil. Por quê? O que é artrogripose? Essa foi a primeira pergunta. A gente não tem ideia do que seja, nunca ouvimos essa palavra, né? Ninguém tem. Ninguém tem. Então, quando você ouve um diagnóstico desse, qual é a primeira ferramenta que você procura? O famoso Google. E aí o Google manda milhares de informações para nós e aí deixa a cabeça ainda mais E normalmente confusa. são as piores imagens, os diagnósticos, prognósticos, enfim. E para quem não sabe nada, porque assim, é uma patologia que não é muito falada, Não. quase nada, Rara. e a cabeça de um pai, de um marido, de um filho não sabe o que falar, como controlar a situação. Eu, na época, com 34 anos de idade, eu não sabia o que fazer. E aí eu tive que buscar forças numa força maior chamada Deus. Ótimo. Então eu busquei a minha força em Deus. De verdade não sabia o que fazer. Procurei ajuda num especialista. E esse especialista, ele foi clínico. E de modo clínico a resposta dele foi: para minha esposa, a sua vida acabou, e para mim você tem que ser rico para lidar com essa situação. E aí foi ficando cada vez mais difícil. E aí eu não sabia como lidar. Então é assim, eu tive que sair de uma condição de menino para homem. A gente cresce muito. Um menino já com 34 anos. Então eu diria que de um homem para um super-homem. Mas não era de um ano para o outro. Era de um minuto para o outro. De repente. Então como que eu faço isso? Como que eu lido com isso? Para quem que eu vou pedir ajuda? Então uma coisa é eu pedir ajuda para um pai, para um amigo, para um irmão. Me ajuda com R$1.000, me ajuda com R$10.000. Eu tô com uma doença, eu preciso de um remédio. Outra coisa você sabe o que é artrogripose? Me ajuda, o que eu faço? E todo mundo, não sei. Não sei o que é isso.
E quem sabe, sim, quem conhece, te dá uma previsão muito ruim, né? Até porque são profissionais, como você falou. Não é um pai, não é um cuidador, não é a mãe, não é alguém da família, é alguém que estudou e vai te dar a definição científica e uma projeção do futuro, né? Quem vive somos nós, né? Sabe qual é o pior, Jorge? O pior é que ninguém tem um conselho. Não. E aí eu fui pedir o conselho no único que tem. E o conselho dele foi, o único conselho que eu te dou é, decida por tê-lo, decida por aceitá-lo, decida por aprender com ele. E assim, eu tenho aprendido. Todos os dias é um aprendizado. Há 8 anos, eu aprendo todo dia. E o que eu aprendi até hoje é que a deficiência nunca esteve nele, sempre esteve em mim, sempre esteve nas pessoas. É. E que a melhor decisão da minha vida foi tê-lo. Então foi isso. E você sabe que a gente tem um privilégio diferente dos outros, que a gente aprendeu a comemorar todos os dias as pequenas conquistas. Um movimento que ele conseguiu fazer, uma banana que eu vi ele comendo sozinho, que lá atrás falou, pai, teu filho não vai fazer nada. Mãe, teu filho não vai conseguir. Então, dediquem a vida de vocês a ele. Hoje ele está feliz da vida, sorrindo, né? O mais importante é isso, nos ensinando uma opção de coisa e conquistando. E cada dia a gente tem um motivo para comemorar. Pequenas coisas para a gente que, né, para as outras pessoas seriam pequenas coisas, para nós é uma grande conquista. Exato. Então a gente tem alegrias com eles todos os dias. É isso. É isso. Não é fácil. Vendo uma outra pergunta, todo mundo fala em ajuda para as mães. Né? Normalmente a mãe é a primeira pessoa a ser afetada, nesse sentido e em outros sentidos, mas ninguém fala sobre os pais. Todo mundo esquece da gente, né? E é normal, porque a mãe vem na frente, ela que cuida mais dos filhos. Você acha que precisaria uma atenção, uma preocupação também com os pais? Até porque a gente sabe que quase 60% dos pais que se deparam com uma deficiência do filho abandonam o lar. Porque fica mais fácil, ou eles querem fugir do problema. Você acha que deveria existir uma atenção também para o pai atípico? Eu entendo que tem vários fatores, Jorge. O que acontece? Nós acompanhamos muito os nossos filhos num ambiente, por exemplo, de ACD. E é o que você falou, existe essa estatística de 60% dos pais abandonarem as mães. Toda mãe, até independente de ter um filho deficiente... Obrigado, linda. Toda mãe, ela tem que ter um cuidado especial. Mas assim, a mãe, por ser mãe, ela já tem esse dom. Dom natural, né? Essa dádiva, esse dom natural. Então, ela já tem o preparo divino para lidar com essa situação. Independente de ter o companheiro ali do lado dela ou não, naturalmente, ela vai saber lidar. Qual é a questão? Hoje, se eu tivesse condições de ter um instituto, um projeto, uma ONG, para cuidar dessas crianças, eu daria também uma atenção para o psicológico dos pais. Para quem cuida. Para manter o casamento. Por quê? Como nós iniciamos aqui esse episódio, como é para um pai lidar com uma notícia dessa? É terrível. É terrível. Porque além de um pai ter que trabalhar para trazer o sustento para casa, para criar um filho e ainda lidar com uma deficiência de um filho, psicologicamente é terrível. Se o pai não tiver uma estrutura de uma criação através do seu próprio pai, de ter ali uma estrutura familiar passada para que ele enfrente esse desafio, a primeira coisa que ele vai fazer é pensar em desistir. Então, o que é mais fácil para um pai? É a desistência. Então, sim, eu acho que deveria ter um cuidado maior com os pais. Então, deveria ter algum tipo de apoio para esses pais. E o mais fácil sempre é desistir, né, Jorge? E abandonar.
E aí as mães acabam ficando... E diferente das mães, que as mães amam os seus filhos a partir do primeiro dia de gravidez, os pais vão conhecer essa criança depois que ela nasceu. Exato. Então a gente não tem essa relação direta, né? A gente se apaixona pelos filhos depois que a gente vê, né, uma emoção, e muitos pais perderam isso. Os pais que abandonaram o lar não tiveram a oportunidade de amar essas crianças, de amar essas bênçãos que a gente recebe. Sabe quando foi a primeira lição que eu tive? E o pior é que eu já vou chorar de novo. Por favor. É inevitável, quando nós temos uma situação dessa, a gente achar que é o maior problema da nossa vida. É inevitável. E a primeira consulta do Beni, com 10 dias de nascido, foi na ACD. E aí ele foi na primeira consulta e eu estava revoltado com a minha vida. Porque eu achava que era o pior problema, era o meu. Eu tinha o pior problema. Como nós estamos falando de pai, e você tocou no assunto de os pais que abandonam as mães por ter um filho com artrogripose ou até com outra deficiência, eles perdem a oportunidade de ter essa experiência maravilhosa, porque graças a Deus que eu me mantive com a minha esposa e com o meu filho. Porque nós crescemos de verdade, né? Maravilhoso. A melhor experiência da minha vida está sendo do lado do meu filho. Por quê? Quando eu cheguei, eu fiquei com o Beni no colo e minha esposa foi fazer a ficha. E ali chegou um pai sem a mãe, com uma menina com uma deficiência mental. E ali eu vi a cena mais linda da minha vida. Por quê? Ao mesmo tempo que eu achei que o pior problema era o meu, eu vi aquele pai com a sua filha ao lado e ele apoiou a cabeça dele no colo da filha com uma deficiência mental e a filha dele começou a acariciar o rosto dele como quem diz, pai, obrigado por cuidar de mim. E provavelmente aquele homem talvez não tenha tido aquele carinho de nenhuma mulher, talvez nem da mãe, talvez de ninguém na vida. Ou de nenhum outro filho. Ou de nenhum outro filho. E muitos pais perderam a oportunidade de ter essa experiência, sabe? O que ele sentiu naquele momento, talvez ele nunca sentiu de ninguém. E muitos pais perderam essa oportunidade. Amor verdadeiro. E naquele dia, Jorge, eu descobri que o meu problema não era o pior. Na verdade, eu estava tendo a melhor oportunidade. E eu decidi aproveitar. E assim, eu procurei... Hoje eu aproveito a minha vida do lado do Beni, do lado da minha esposa, do lado do João Pedro, do lado da minha família. Todos os momentos são importantes. E eu deixo aqui... Posso deixar um recado para quem está assistindo? Claro, por favor. Aproveitem os seus filhos, a sua esposa, a sua família, sejam eles quem forem, se eles têm algum tipo de deficiência ou não. Aproveitem ao máximo, curtem suas famílias, seus filhos, não abandonem. E se abandonaram por um motivo, estão nos assistindo, tentem reatar, retornar, voltem para suas famílias. É a melhor oportunidade que Deus pode dar para vocês. Muito bom, muito bom. E você falou que você achou apoio em Deus. Como é que você lida com a sua parte emocional? Ele te apoia? Você frequenta a igreja? Como é que é essa tua relação com a sua emoção e se você tem alguma ajuda divina? Ótima pergunta. E até uma oportunidade para eu falar sobre isso. Eu sou cristão há 20 anos. No momento que minha esposa engravidou, eu estava afastado do evangelho. E foi quando ela engravidou do Beni. E eu entendi que foi a maneira que Deus estava me chamando para próximo dele. Eu confesso que sem ele eu não teria suportado, provavelmente, emocionalmente. E Deus, ele me ensinou a controlar e equilibrar as emoções. E muitas vezes nós temos que lidar de forma racional também, Jorge. Porque se nós levarmos muito para o lado emocional, nós ficamos fracos. A gente não age, né? Não age e não conseguimos lidar com as situações. Por quê? O mundo ele é cruel. Ele não é só cruel com quem tem deficiência. Ele é cruel com qualquer pessoa. E se Deus não nos ensinar a controlar as nossas emoções,
e não nos trazer a racionalidade que ele tem, nós cometemos muitos erros também. A vida é dura com todo mundo, não só com todo mundo. Nós podemos partir para uma violência, por exemplo. Nós podemos ofender alguém por uma reação de uma ofensa que nós recebemos, como eu já recebi algumas. Como eu já ouvi algum tipo de comentário a respeito do Benício, e em alguns momentos lá atrás, por inexperiência, eu reagi. E hoje Deus ele me ensina. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu me tornei pastor evangélico. Eu sou pastor há quase 5 anos, por ele me ensinar. Então, hoje eu procuro ajudar pessoas a controlar emoções, seja ela por qualquer motivo. E você sabe onde eu encontro deficiência em pessoas? Por não controlar emoções. Por questão de ansiedade, por questão de depressão. Depressão é uma deficiência também, que causa danos em outras pessoas, por exemplo, que leva pessoas a cometerem suicídios. Por isso que eu falo, Jorge. Eu olho, por exemplo, nós estamos aqui com eles, eu vejo o Beni, eu vejo a Malu, e eu olho a alegria deles. E pessoas que, eu não vou dizer que não tenham motivos, tá? Mas talvez tenham menos motivos e estão jogados numa cama, num quarto escuro, procurando motivos para não querer viver. Exatamente. E os nossos filhos procurando motivos para viver mais. E né? nos levando a viver. E nos ensinando a viver. E nos ensinando a viver. Então, Deus, ele me ensinou e me ensina isso, tá? E ele usa o Benício para fazer isso. Jorge, quantas vezes, cara, eu acordei com preguiça de acordar, só que eu tenho que acordar, deles. Minha esposa tem que levantar, porque o Benício quer levantar para brincar, para passear, para sair. A gente precisa levantar para alimentar ele, para trocar ele, para pôr ele para a escola. É Deus falando assim, vamos aí, cara, você tem que reage, sabe? Então, é isso que eu deixo pro pessoal também. Reage, gente, vamos viver. A vida está aí para ser vivida. Então, é o que Deus faz para nos ensinar. Então, é onde eu encontro a força em Deus, é dessa maneira. Tem alguma passagem marcante com o Beni? Alguma coisa que te marcou, que você traz até hoje? Algum momento do aprendizado dele ou de vocês? Tem algum ponto que não sai da sua mente? Tem. Como o Beni, ele segue da mesma fé que nós em Deus, existe uma profecia sobre a vida dele. Essa profecia sobre a vida dele é de que ele vai andar. Porque hoje ele não anda, mas Deus liberou uma palavra sobre a vida dele. E ele traz isso através da fé, o Beni. E essa profecia era que com 8 anos ele andaria. Só que o Beni está com 8 anos. E uma vez nós estávamos num culto, e ele fez 8 anos, mas ele ainda não está andando. E lá no culto na igreja, ele pediu a oportunidade. E ele falou assim, irmãos, eu não andei quando eu fiz 8 anos, mas até eu fazer 9 eu estou com 8. Então, até eu fazer 9, Deus pode fazer eu andar. Tudo ao tempo dele. E esse dia me marcou. E a minha fé está firmada nisso. E esse dia foi marcante comigo, para mim, através da vida dele. Legal. Leandro, para encerrar, que conselho você daria para os pais que passam ou passaram por isso? Alguma dica algum marinheiro de primeira viagem que está chegando agora, que a gente já tem uma bagagem? Você falou coisas maravilhosas, mas tem alguma dica que você queria acrescentar? Sim. Ouçam os médicos, mas também ouçam os seus instintos. Nunca desacreditem dos seus filhos. Ouçam os seus filhos também. Não tomem decisões só por vocês. Procurem também os conselhos de Deus. Façam um conjunto de opiniões, de conselhos, e saibam que vocês podem aprender muito com os seus filhos. E com o passar do tempo, eles fazem coisas que eles não faziam antes. Então, o conselho que eu dou, sempre estejam unidos. Sempre. Nunca
se abandonem, nunca se separem. A união, a aliança é que vai fazer vocês crescerem juntos. E ainda que não haja evolução física, mas a evolução emocional, a evolução psicológica, é ela que vai fazer a diferença na vida de todo mundo. Eu acho que esse é o conselho. Belo conselho. Leandro, muito obrigado por essa conversa tão sincera e emocionante. Para você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de seguir o Você Pode no Spotify e no YouTube. Isso faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos que inspiram e acolhem tantas famílias. Compartilhe esse episódio com outros pais, mães e famílias que possam se identificar com essa história. Vamos juntos espalhar mais compreensão e acolhimento. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo Você Pode.